satisfação muito grande estar aqui participando de mais uma palestra em parceria com o Sebrae. Da mesma forma que eu agradeço também, eu não posso deixar de fazer tipo de desabafo em relação ao que está acontecendo no Sul, e se a gente pudesse ajudar, é impressionante, mas que o que mais falta quando tem muita água é água. Não tem água para beber, porque a água que tinha lá, ela já foi contaminada. Então, se tiver alguma campanha que nasce aqui de Quirinópolis, então você já sabe o que você pode ajudar. A água que você está enviando vai ajudar muita gente que está precisando, que está passando sede por não ter água de qualidade. Essa nossa palestra, eu acredito que eu devo deixar bem claro para vocês o seguinte, que eu vou estar aqui com o perfil de empreendedor, falando para vocês, porque é aquilo que é mais forte, que eu entendo, onde eu mais cresci enquanto nessa área de empresa, foi como dono. Embora academicamente, na minha apresentação, fale de doutorado, de mestrado, mas na verdade o que mais chama a atenção é o fato de ter sido empresário a vida inteira, em uma época, tendo 3 empresas, inclusive escola particular, e isso eu aprendi muita coisa depois que eu fui estudar. Depois de muito tempo que eu já era empresário, e ser empreendedor é diferente. Então, essa experiência eu vou estar aqui compartilhando com vocês, falando de comunicação e marketing. É o empreendedor que vem estar falando aqui com vocês. E eu vou compartilhar isso, tá? Que na verdade, depois, uma vez, numa viagem na Austrália, alguém falou que eu tinha perfil para ser consultor. Eu nem sabia disso. E há cerca de 2014, eu comecei a fazer alguns trabalhos para o Sebrae. Agora, bem menos, mas tinha uma época que eu estava muito intenso, com muito trabalho, principalmente em relação à palestra. O que eu preparei para vocês? Eu acredito que deve, se o passador aqui, tá. Então, é o seguinte, aí tem as minhas redes sociais, que são as mais fortes, tá? As minhas redes sociais. Há cerca de 2 anos, mais de 2 anos, eu criei uma proposta. Eu comecei a postar um vídeo por dia. Todo dia eu posto um vídeo. Se você for lá no meu Instagram, eu vou estar falando do que eu vou fazer aqui. Se você for lá no YouTube ou no Instagram de ontem, você vai ver o que eu ia falar aqui. Eu fui fazendo uma sequência de coisas que eu sei que eu iria trabalhar aqui. E se tudo der certo, na hora que terminar essa palestra, amanhã vocês vão poder, se alguma parte dessa palestra marcou para você, você vai lá na minha rede social e você vai poder curtir em cada detalhe aquilo que você mais gostou. E ainda vou fazer mais. Dependendo do que acontecer aqui, tem o Instagram lá, dependendo da curtida, você pode concorrer a ganhar o meu livro, que eu trouxe um exemplar presencial. Trouxe também, posso mandar por você pelo WhatsApp, o meu e-book, que está sendo vendido na Hotmart e na Amazon. E posso mandar para você também 7 e-books de meu produto digital, que vai ser lançado aí nesse mês. E além disso, eu tenho $1 de bolsa aqui, que é uma mania dos americanos, certo? É tipo assim, ensinar a poupar. Você quer ficar bem de situação, você quer ficar rico? Aprende a poupar. Eu tenho $1 para compartilhar com vocês. Então, aquelas primeiras pessoas que compartilharem nas minhas redes sociais, eu vou pegar essa hierarquia. O primeiro é um livro físico, o segundo, um livro digital, o terceiro, 7 e-book e o quarto, $1. Se quiser participar, então você vai. E agora eu não vou saber, porque não está no Instagram, cai no meu WhatsApp. Então no meu WhatsApp eu vou saber quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí fica facinho, né? Não vai ter problema nenhum. Olha o WhatsApp e já fala, foi fulano. Então está aqui. Combinado? Tá bom. Então o que eu preparei para vocês? Olha só o que eu preparei. Nós temos que falar de comunicação e de marketing. Então tudo começa com o Sherlock Holmes. Tudo começa com o Sherlock Holmes.
pessoas, há muito tempo que eu faço consultoria e também por conta da minha experiência, mais de 20 anos empreendendo em 3 empresas. Eu já tive loja de produto agropecuário, escola, fábrica de ração. Então, as pessoas me perguntam assim, Levi, o que está dando dinheiro? Eu escuto muito essa pergunta. Mas normalmente a minha resposta é o seguinte: o Sherlock Holmes ali, o que você vê de problema no mundo? Como assim? Você não vê nenhum problema? Não vejo. Então não está na hora de empreender. Não tem como empreender se você não consegue enxergar problema, sentir problema. Se você não vê problema, então você ainda não está na hora de ser empreendedor. Porque empreendedor, ele adora identificar e resolver problema. E isso é constante. Você tem que enxergar o problema. O que eu percebi que eu coloquei ali? Alguém com dor nas costas, tá? O que é isso? Você enxergou uma dor? Sim. Você enxergou uma oportunidade? Sim. Você enxergou um atalho? Então, aí começou. Aí você então já tem um princípio. Vou compartilhar com vocês uma que eu criei. Uma que eu criei. É o seguinte: tem gente que não tem dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro. Tá bom, é uma dor. E aí eu posso, antes de falar de qualquer coisa, eu posso tocar o dedo na ferida. É ruim não ter dinheiro. É terrível não ter dinheiro. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a dor. Por quê? Porque as pessoas prestam atenção na dor muito mais do que nas outras coisas. Se eu chegasse aqui falando de metodologia, provavelmente vocês nem olhar para mim. Porque vocês recebem com competência aqui na universidade. Mas falar de dor, porque dor é o quê? É aquilo que te faz comunicar com alguém. Quando você vai no médico e ele começa a te contar, você fala da dor que você tem, aí ele pega carona e fala mais um punhado de coisa. Esse cara entende. Esse cara entende. Olha só, eu falei só um pedacinho que eu sentia e ele me contou tudo que eu sentia. O que eu fiz? Eu fiz isso. Eu fiz isso e eu tenho 600 vídeos que falam da dor de não ter dinheiro. Todo dia eu falo da dor. O que acontece? Se tem alguém que está doendo por não ter dinheiro, ele vai querer olhar lá para ver o que eu tenho para falar para ele. Por quê? Porque incomoda. Isso incomoda a pessoa. E é assim que eu faço, certo? Mas então o que você fez, Levi? Eu criei um produto para essa dor. Olha só então o que a gente está fazendo. Tinha um problema, falta de dinheiro era a dor. Aí eu fiz o quê? Eu criei um produto, Negociante 10K. Te ajuda a produzir uma renda de 10 mil reais por mês. É a solução para aquele problema. Como é que você fez para criar isso? Então vamos ver. Vamos analisar o marketing agora. Agora nós vamos pegar o marketing. Como é que eu faço para resolver aquela dor? Vocês vão acompanhando o meu raciocínio? Tem alguém aqui que quer ser dono de próprio negócio? Tem? Então você já pode começar. Você já identificou um problema? Já viu alguma coisa que não está resolvida, que está mais ou menos, que não está explicado? Se você já tem isso aí, perfeito. Se não tem, começa a pensar a partir de agora. E começa a pensar como é que você poderia se comunicar com aquela pessoa que tem aquela dor, para falar o mesmo vocabulário dela. Durante essa palestra eu vou tentar ao máximo não falar nada que seja chique, muito fora da realidade. Por quê? Porque quem não tem dinheiro não fala chique. Quem não tem dinheiro tem a linguagem simples. Só que são pessoas que têm a linguagem simples, mas constroem carreiras. Se olhar aqui em Quirinópolis, deve ter muita gente que você vai agora pensando que eu estou falando, que essa pessoa, às vezes, ela está muito bem de vida. E ela é simples. Empreendedores, de maneira geral, eles são desse jeito. Eles vencem muito mais pela garra, pelo propósito, do que qualquer outra coisa. Eles aprendem durante o processo. Então, se você quer ter o próprio negócio, já está assim, vai seguindo o meu caminho. Olha só, eu vou começar então com aquilo que eu costumo dizer que é a referência. Levi, como é que eu faço? Então vamos começar. Tem um cara aí que inventou o tal da aprenda a vender com a história do javali. Esse cara sou eu. O
que eu fiz? Até lá o desenho do javali, não é isso? Isso foi o Levi que inventou. Eu não sei de onde tirou um dia, eu peguei e falei, eu vou ensinar como é que vende, mas eu vou ensinar de um jeito diferente. Jeito Levi de ensinar. Então tá bom, como é que eu fiz? Eu criei uma história assim, ó. Era uma vez um sujeito que queria matar javali, ele queria caçar javali. Então o que ele fez? Ele procurou um caçador famoso para ensinar ele. Aí o caçador falou, não, eu vou te ensinar sim, tá? Só que antes eu quero que você, entregou para ele uma caneta e um papel. Antes eu quero que você siga o javali, aprenda tudo sobre o javali, que os hábitos dele, se é diurno, se é noturno, eles andam em bando de quantos, quem é que é o predador dele, aonde ele mora, qual que é o caminho que ele passa, as fêmeas têm quantos filhotes, como é que elas acasalam, o que eles comem, e assim ele foi falando. Aquele rapaz, na hora que ele viu aquilo, ele ficou até meio que chateado. Poxa, eu não queria isso. Não era isso que eu queria. Na verdade, o que eu queria era aprender a caçar javali. Mas, pela autoridade daquela pessoa, pela autoridade ele aceitou aquilo. Então ele foi. Mas se o cara está falando que é para fazer isso, então eu vou fazer isso. E ele começou a aprender tudo sobre javali. Passado um determinado tempo, os dois se encontraram. Aí, e pelo que o caçador famoso foi conversando com ele, ele percebeu que o rapaz estava craque em javali. Aí falou, então agora eu vou poder passar para a próxima etapa. Né? Qual que é a próxima etapa? Agora nós vamos falar de espingarda. Veja bem que antes de falar qualquer coisa, primeiro ele fez o quê? Você não quer caçar javali? Então vai entender de javali. Agora vamos falar de espingarda. Aí eu criei ainda, só para provocar mais ainda, olha o que eu criei. Imagina só que isso fosse na idade da pedra. O caçador ia ensinar o cara da pedrada. Se fosse uma sequência um pouco mais a próxima etapa, talvez ia ensinar o caçador a pegar e jogar lança, né, fazer alguma coisa. Se fosse mais recente, talvez usar uma cartucheira. Se fosse mais recente, talvez usar uma espingarda com, tipo assim, meio computadorizada, com sistemas de identificação por LED, né, infravermelho, alguma coisa assim. Veja bem que o fato de entender de javali não mudou. Mudou a tecnologia de matar o javali, mas não dispensa conhecimento do javali. Levi, o que tem a ver isso com a história nossa? Tem a ver, por exemplo, com as tecnologias que a gente pega aproxima do cliente, da pessoa. Como é que eu aproximo? Eu tenho que usar Instagram, tudo bem agora, Facebook, mas tudo bem, mas você sabe o que você vai falar com essa pessoa? Porque senão, vamos pegar alguns exemplos assim, bem simplesinho. Eu já vi, por exemplo, Instagram, onde tem lá nas publicações, tem uma pessoa tipo de 100 quilos, tá? E tem do lado dela um vestido para uma pessoa de 50 quilos. Então olha só, aqui tem 100, aqui tem 50, tá bom. E está do mesmo lado, quer dizer, aquela primeira, quando ela olha o Instagram, ela não quer olhar a segunda foto. E no inverso é verdadeiro. Aquela da segunda foto não quer olhar a primeira, porque aquele vestido não é para ela. O vestido que é para uma não é para outra. Aí o que está acontecendo, Levi? Está querendo pegar e entender de javali e de leão, por exemplo. Faz sentido ou não? E a gente sabe que hoje a gente muda muito rápido quando a gente não interessa por aquilo. É imediato. Isso aqui não me interessa, passa para frente. Isso aqui me interessa, gostei. Isso aqui me interessou, gostei. Então, qual que é a lógica da história do javali? Você quer fazer o quê? Vamos lembrar, você identificou um problema assim, conheceu aquela pessoa, aonde ela mora, como é que ela fala, quem que é essa pessoa? Se você entendeu, vai facilitar. Se não entendeu, vai complicar. Porque tudo começa com pessoa. Tudo começa com pessoa. Tá? Se vai fazer qualquer ferramenta, tá, quem que é o seu cliente? Não, ainda não sei, né? Então está na hora de começar. Você não sabe quem que é o seu cliente. Tem que começar pelo cliente. Tá? Quanto ele paga?
O que ele quer? Qual que é o problema que ele tem? Vamos continuar? Pois bem, esse é o primeiro. Na hora que você entende a pessoa, o que você faz? Você pode criar um produto para ela. Você cria um produto. Qual seria o produto? Acabei de falar para vocês. Eu criei um negociante 10K. Produto. O que ele faz? Ele vai ajudar a pessoa a produzir 10K de renda. Criou o produto. Tá? Como é que esse produto é para quem? Aí se o cara, por exemplo, ele já tem uma empresa, eu te chamar, não vou atender. Por quê? Porque eu não dou conta. Não estou especializado. Tipo assim, eu durmo pensando em 10 conto. Acordo pensando em 10 conto. Aí tem alguém que ganha 200 e quer passar para 300. Não é para mim. Eu não penso nisso. Não quero nem saber disso. Por quê? Porque eu só estou pensando em 10. Como é que essa pessoa, quem que é ele, quem que é ela, é isso. Então o produto é para essa pessoa. Essa pessoa está onde? Ele está nas redes sociais. A gente quer escalar. Se a gente for tentar atender 1 a 1, a gente vai ficar pequeno. Vocês estão na faculdade. Quem aqui quer ficar pequeno a vida inteira, levanta a mão. Pelo jeito, ninguém quer ficar pequeno. Tá bom. Então atender 1 a 1 é ser pequeno. Agora, se você quer escalar, é você utilizar a força das redes sociais. Como é que eu faço? Eu posso atender 10 conto aqui ou em qualquer país que fala a língua portuguesa. Olha só que fantástico. Porque lá também falta dinheiro, às vezes até pior do que aqui. Dinheiro falta em qualquer lugar. E as pessoas estão começando. E hoje muito mais forte. Antigamente, as pessoas dificilmente ela pensava, tipo assim, era assim, eu vou formar e eu vou arrumar um patrão. Eu vou formar e vou arrumar um patrão. Só que, por exemplo, eu tenho uma tirada aqui, de vez em quando eu faço os vídeos assim, cara, mas você estuda tanto, você esforça tanto. Olha, eu vou te falar uma coisa, já que você esforçou tanto, por que você não serve alguém como você? Por que você não serve a si mesmo? Por que você não fica bom e passa a ser o seu próprio patrão? E começa a empreender. E começa a ver o benefício, tá? Ao invés de você ficar sendo selecionado por alguém para tirar, de repente aproveitar um pedaço da sua vida e depois pegar e contratar outro que está aqui. O salário é menor e tudo começa. Mas então parece que ser empreendedor é quase que uma forma. Depois você vai, por exemplo, analisar quem são as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Nenhum é funcionário. Nenhum. Tudo é empresário. 70 e tantos por cento são empresários. Então parece que a gente já tem, são informações que a gente tem. Ser empreendedor, tá? Então na hora que você cria um produto, o produto que é a cara daquela pessoa, tá? 10 conto, tá bom. Aonde é que eu vou achar essas pessoas? Qual que é a praça? Onde ela está? Onde ela está? Veja bem que eu coloquei ali no vídeo, na lâmina, nesse mapa mental que eu criei o cliente no centro, observe lá, e eu fui rodeando. É como se tivesse 8 pessoas, 8 discutindo o que faz para agradar o cliente. Eu já falei lá em cima, eu já falei das pessoas, daquela pessoa que é o cliente. Tem um cara do lado que criou um produto da cara do cliente. Do outro lado, qual que é a praça? A praça não interessa onde ele está. Nós estamos falando de internet. Não, mas eu quero um produto presencial. Tudo bem, você faz. Vai para a praça. Agora tem que lembrar o seguinte: quando você faz um produto, isso eu acho que é importante, principalmente na fase que a gente, se você vai dar consultoria para alguém, tá? Então você tem característica, benefício e vantagem. Característica, como é que é o produto? Benefício, qual que é o que bom ele faz para a gente? Vantagem, o que só você oferece? É terrível ser mais do mesmo. É terrível você fazer alguma coisa que todo mundo faz. E isso não dá dinheiro. Na verdade, as pessoas começam a baixar o preço. Porque como você oferece alguma coisa que é do mesmo preço que o outro, então o preço cai. Como o preço cai, o lucro não vem. Então, se eu não faço alguma coisa diferente, eu estou fadado a ter que baixar preço. Poxa, mas se a gente pode pensar, se a gente pode analisar antes de começar a fazer alguma coisa, e se for possível, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que tem um toque especial que só você faz. Será que é possível isso? Vamos continuar que tem mais P ali para falar, né? Não tem só esses P, tem mais P ali, tá? Nós já falamos de pessoa, já falamos de praça, já falamos de produto. Vamos mais um? Processo. Vamos mais um processo.
existe uma sequência, a gente chama de processo, eu costumo até dizer o seguinte: aonde começou alguma coisa, terminou alguma coisa, vamos chamar de processo. Então, como é que é o processo de venda? É de um jeito. Como é que, e se por acaso a pessoa não quiser devolver? Tem um processo. E se o produto não funcionar, o serviço não funcionar? Tem um processo. Tá? O tempo que demora para isso acontecer, olha, a minha venda, o processo todo demora tantos minutos, dá para diminuir? Porque isso também o cliente observa. Se demorar demais, ele não tem paciência. Mas se demorar muito pouco também, você não fica com nada anotado. Coisa de pequeno negócio. Pequeno negócio normalmente não anota nada. Por conta de não anota pouco, nada não, mas anota pouco. Aí perde a inteligência. Porque ele não consegue depois organizar aquelas informações. De período a período ele não consegue enxergar aquilo. Então, é importante ter processo. Uma das coisas que eu gostei uma vez que eu escutei é o seguinte: faça o difícil ficar fácil e faça o fácil ficar difícil. É um processo. O que é isso? Se você imaginar qualquer empresa grande, passa para mim o relatório do mês passado. Hoje nós estamos no dia 6, passa para mim o balanço do mês passado. Ele está pronto. O que essa empresa grande fez? Ela fez o fácil ficar difícil e o difícil ficar fácil. O que é o fácil ficar difícil? Demora um certo tempo para vender. Qualquer empresa grande que você for vai demorar um pouquinho. E provavelmente você vai ter que se identificar. Qual que é o seu CPF? Eu vou na farmácia comprar. Seu CPF, por favor? Não, para que saber quem que eu sou? Por que não corta essa parte? Certo? Só que daqui uns dias chega para mim, quando os remédios meu estão vencendo, já com a mensagem lá no celular: olha, estou te esperando aqui, o seu remédio já está acabando. Está vendo? Então aquilo que era fácil ficou um pouquinho mais difícil. Só que agora no final do mês, quem toma conta da farmácia, ele pega e puxa o relatório, não perde nenhum tempo, está lá pronto, difícil ficou fácil. O que acontece na pequena empresa? Não existe anotação. Eu falo isso porque tinha uma época que eu fazia consultoria nas empresas. Quando eu chegava lá, eu ficava basicamente uma parte do tempo produzindo informação. Quanto que foi gasto nisso? Quanto vendeu? Quanto gastou aqui? Quanto gastou ali? Então, parte daquilo que seria a inteligência do negócio, que a gente podia discutir, a gente ficava discutindo, fazendo um trabalho operativo. Não era um trabalho produtivo, era um trabalho mais operativo.